Eu estou ao vivo. Gente, espera aí que eu vou... tô ao vivo de novo. Vamos ver se não cai. Se cair, a gente grava o vídeo e bota lá no YouTube. Já tô suando aqui, de tanto nervoso que eu fiquei. Vamos lá, meus queridos. Então, todo o intuito do meu trabalho, ele tem duas vias. Todo o intuito dele. Ele tem a perspectiva da gente ver o que o trauma está reverberando até hoje. Porque quando a gente fala de sobrevivência dentro de família, quando a gente fala de contexto disfuncional, a gente precisa olhar para isso, para o nosso processo de desenvolvimento. Isso é uma coisa muito importante. E a outra coisa, né, do passivo-agressivo, ele talvez, dependendo do nível, seja fácil de contornar e até ser uma pessoa que a gente possa conversar sobre isso. Eu tenho uma colega de trabalho que ela tem esses traços e ela tem uma história de vida dificílima. Então, quando começava, e eu fui entendendo que era mais dela do que meu, a gente pôde conversar. Mas por que conseguimos ter essa conversa? Por conta do laço afetivo e o nível ali do egão, né? Ela é psicóloga, né? Tem um trabalho assim mais interno, então a gente consegue contornar. Mas tem pontos da hostilidade que se torna impossível. Porque, pelo menos para quem é empata, para quem quer modificar o padrão de relacionamento com as pessoas, para quem quer viver relacionamentos mais felizes, essa hostilidade dissimulada é muito difícil. Imagina, gente, você ser casada, né, ter sua esposa, seu marido, e ele sempre ser passivo-agressivo. A gente entende que foi questões dele, que ele não resolveu os seus sentimentos quando criança, foi reprimido, um lugar onde a negação foi muito grande, teve um processo de adultização muito cedo. Você concorda? Não concordo, mas né, eu vou ficar ali na rede tomando a pancada por conta daquilo. Não dá, né? Não dá. Ó, gente, a Lulu, como é que tá? Então, vamos fazer a live com ela mordendo meu colar. Tô igual mãe de filho pequeno, sabe? Que tem que fazer a live amamentando. Quase. Então, o que a gente tem essa expressão? Qual é o marco dela? Eu tô aqui com as anotações. Ela se expressa abertamente na fase inicial. Ela se mostra receptiva aos desejos da outra pessoa, mas internamente ela tem resistência. É uma pessoa que tem resistência a concordar com outras necessidades ou até com visões de mundo diferentes. Porque como ela não consegue acessar essa raiva interna, isso é muito difícil para essa pessoa, o que acaba acontecendo? Ela começa a usar de um recurso mais passivo, principalmente no discurso, porque essa raiva tem que sair. Eu tenho uma máxima, eu tenho umas frases minhas, gente. Eu tenho uma máxima que tudo que a gente engole sai pelos poros. Por que eu tenho essa máxima? Porque quando eu trabalhava lá na clínica com as crianças, eu tinha crianças que tinham muitos desafios, eu tinha crianças que acionavam muitas sombras, eu tinha pais que acionavam muitas sombras, e eu fui obrigada por mim mesma a olhar, porque eu não queria tratar diferente, eu não queria fazer diferenciação, né? Então, claro que tem a nossa preferência, tem um ponto de encontro ali de interseção com algumas crianças, mas o trabalho terapêutico ele implica ir ao encontro, né? Então, o Alan aí já sabe como é que é isso. E aí, o que a gente vê nessa pessoa? O que essa pessoa tem, né? Ela tem muita angústia interna. O que é o processo de angústia? É o processo lá do psiquismo que ela não consegue nem nomear, não consegue trabalhar, ainda não veio à tona. Ela tem raiva, ela tem presunção, ela pode ter ódio também. E quando elas olham a pessoa que lida com o negativo e olha para as suas emoções de maneira acertada, mais ajustada, isso desafia essa pessoa e ela começa a acionar a raiva. Reparem, tô toda... o pelo da Lulu, por isso que eu tô me encostando aqui. Reparem se toda vez que vocês tiverem um passivo agressivo no convívio de vocês, os momentos que ele se irrita.
Geralmente são momentos, aí aqui eu não tô falando de transtorno narcisista, tá, gente? A gente tá falando aqui... eu não vou falar de transtorno narcisista aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas vocês entenderam, eu tô falando assim de pessoas sem transtorno ou com transtorno... não quero classificar, vamos lá. Tem pessoas que essa angústia interna é tão grande que quando ela vê outra que lida com as emoções, assume os erros e principalmente sabe colocar essa via amorosa, essa pessoa começa a agredir essa outra passivo-agressivamente nas coisas mais mínimas. E são frases hostis, são frases muito hostis, que a gente também fica em dúvida, porque ela tem uma certa hábil. Então, às vezes é muito fofinho, parece que a pessoa a gente não tem certeza se era aquilo mesmo. E conforme a gente sofreu muitos processos de invasão, Lorena, pelo amor de Deus, fica quieta, minha filha, tá? Senão a gente não vai conseguir. Como a gente sofreu processos invasivos dentro da família, a gente fica com dificuldade de nomear, de classificar os tipos de assédio. Ó, Lulu aqui. Deixa eu soltar ela, gente, pra ver se... Eu deixei ela aqui, deixa eu soltar. Lulu, você vai fazer xixi, né? Fazer xixi. Mãe de filho pequeno. Então, Bianca tá aqui. E aí, essa pessoa fica como se fossem mensagens. E as outras pessoas que também estão em angústia também não percebem. Então, só você que está sendo atacado que percebe. Gente, uma coisa. A relação abusiva, a relação invasiva, ela não é invasiva o tempo todo. Ela tem momentos bons, tem momentos de sociabilidade, tem momentos de interação, tem algum momento de apoio, tem algum momento de ajuda. Mas aquele processo da raiva tá ali, aquele processo da angústia tá ali. Infelizmente, a gente tem muita dificuldade de nomear, porque a gente vive numa sociedade que é violenta em vários aspectos. Por exemplo, assédio moral, você sobrecarregar uma pessoa a uma tarefa, isso é muito violento, mas a gente tem dificuldade de nomear, tá? Então, são pessoas que sentem-se desconfortáveis com você por conta desse contato com a via amorosa. Então, ela vai ser atenciosa com você, amável, principalmente na frente de outras pessoas. Ela pode até tentar, no primeiro momento, gostar de você ali, mas ela vai usar o passivo-agressivo. E as frases, os dizeres são muito sutis, muitas vezes, né? Então, pode ser uma coisa assim, você me dá um papel, chamequinho? Aí a pessoa, claro, toma. E esse é branquinho igual você, né, que tá copo de leite. Eu consegui ir pra praia. Então, são coisas assim. Aí ela sabe que aquele branquinho, talvez você se sinta desconfortável de estar com a pele muito clara, de não ter conseguido se divertir no fim de semana. Ela vai minando. Eu tive uma experiência num trabalho que eu trabalhei, que a pessoa falava assim, o atendimento da Bruna é lento. A pessoa tinha um ódio da forma que eu atendia, gente. Impressionante. Porque eu sempre tive essa conduta amorosa e eu sempre preservei o vínculo e o emocional para lidar com a reabilitação, com o autismo. Era uma marca minha. Então, eu nunca chegava e ficava, vambora, vamos fazer isso. E essas pessoas gritavam com as crianças que eu ficava assim, ficava mal. Foi um lugar terrível, assim. Por isso que eu faço o meu trabalho, porque a gente tem que ir saindo desses lugares. Porque essas pessoas, elas não vão se convencer assim, a Bruna está apontando um caminho, não. Elas vão dizer que você é errada, sabe? É muito difícil esse processo da gente conseguir chegar a um ponto de interseção, de encontro, dependendo do nível de angústia. Gente, então a pessoa vai usar muitas vezes a teimosia, a ironia. Que isso, gente? Vocês estão vendo? Então a pessoa vai usar
muita crítica, ela tem muita crítica interna, ela não tem contato com essa raiva negativa. E pode ter sido um movimento da infância dela. Principalmente, ela tem desajustes internos. Elas não consideram a pessoa de fora como algo a se aprender. São pessoas que às vezes aprendem muita técnica de alguma coisa, mas a relação, o campo relacional fica muito desafiador. E aí é interessante quando a gente vai fazer o nosso processo terapêutico, a gente vai percebendo as coisas. O que é interessante nisso? Essa pessoa, né, ou as pessoas que eu já convivi, eu já reparei que o que elas têm mais de angústia, assim, como se elas falassem assim, eu falho nisso. Exemplo, eu falho na maternidade. O fato de eu falhar, o que a pessoa acredita que está falhando na maternidade, e ela não querer entrar em contato com aquilo, isso gera muita raiva. Então, quando ela vê alguém mais maternal, o que ela vai fazer? Ela vai atacar, ou então ela vai dizer que é muito difícil. Então, o que é comum na verbalização? Teimosia, tipo assim, você vai fazer uma coisa, a pessoa diz que não e faz passivamente. Ironias, seu cabelo tá curto, não cresce muito, né? A gente nem vê o fio branco. Aí você fica, às vezes, mal porque você comentou outro dia que queria que o cabelo crescesse. Mensagens de duplo sentido, piadas mal intencionadas, interpretação do papel de vítima. São pessoas que têm a coisa muito da vítima. Então, tipo assim, é a sociedade, é o emprego que eu tô. Sempre uma coisa externa que está impedindo ela. Comentários sarcásticos. Essas pessoas às vezes têm a tendência de trabalhar demais para não entrar em contato com isso, ou ser o clássico sofredor de sofá. Vocês conhecem a minha teoria do sofredor de sofá? Gente, a gente precisa conversar sobre isso. Tem uma teoria que tem um pessoal que sofre, mas fica no sofá. Então, depois a gente conversa. São pessoas que não aceitam certa ignorância em certos aspectos, tipo assim, não conseguem ser francas e dizer, não me interessa sobre esse assunto, eu não me identifico com isso. São pessoas que têm muita essa dificuldade. Tem uma grande lacuna de dor e a agressividade sai em vários campos. E essas pessoas têm uma outra característica, elas são muito hábeis, e aí elas se comportam diferentes dependendo de cada situação. Então são pessoas assim, vamos colocar a dinâmica do trabalho. São pessoas que vão fazer uma boa panelinha, mas em outros grupos a Gabi botou sofrendo vendo Netflix, mais ou menos isso aí. Em outras situações que ela precisa mostrar que ela é uma boa técnica, que ela tá ali pronta para tudo, ela também vai achar esses pontos de interseção e vai socializar em outros grupos também. Só que ela vai sempre, ela não consegue não atacar aquela pessoa que angustia ela. Então, é bem angustiante viver em ambientes assim. E quando todo mundo é passivo-agressivo, aí acontece muito na dinâmica familiar, porque a dinâmica familiar, a gente às vezes predomina um tipo de violência, um tipo de abuso. Então, o passivo-agressivo todo mundo aprendeu e aí fica ali, e aí tem um bode, aí tem um dourado, desgraça. Bom, qual é a perspectiva do trauma? Isso, a pessoa ser passivo-agressivo é um traço do trauma. Já é um traço traumático de negligência da infância, processo de adultização cedo, lugar que jamais se podia se falar de sofrimento, de expressões. Sabe aquela mãe que separa, o marido foi embora, tá acabada, aí vai de manhã, faz a comida, silêncio. Outra forma de passivo-agressivo é o silêncio, né? A pessoa fazer muito tratamento de silêncio também. Tá? Mas, como a gente tem essa raiva que é projetada no outro, que na verdade é uma fragilidade lidar com os sentimentos, Bruna, a gente tem que ficar ali aturando essa pessoa? Não, enquanto a gente puder, a gente tem que caminhar para socializações melhores, gente. Isso eu sempre falo. Porque dificilmente essas pessoas mudam, essas pessoas não vão aceitar muito a
a nossa ideia sobre a vida, porque vem do campo do trauma, ela precisava passar por um processo terapêutico. Então não cabe a gente, sabe, mudar o comportamento. A gente pode conversar dependendo do nível ali egóico de cada um, mas ter a perspectiva que a gente vai mudar, que a gente, dentro da família, a gente tem uma coisa assim: se eu doar mais, se eu for super bonzinho, talvez eles mudem. Se eu fizer mais por eles, eu vou um dia aparecer nessa família. E isso é um grande traço traumático, porque isso fica reverberando, e quanto mais você faz, mais a família desconsidera. É uma dor, filha da coisa. Então, vamos aos exemplos de comportamentos. A pessoa usa piadas para alfinetar, né? É uma forma de insulto. Tem a ridicularização. Quando ela pode expor aquilo, ela fala. Faz brincadeiras em tom de ironia. Ela também, sabe o que ela faz que é interessante? Interessante do ponto de vista que é criativo. A Bia tá pedindo para deixar gravada a live. Eu vou deixar no YouTube, tá? Fica tranquilo que eu vou terminar aqui e vou subir pro YouTube. E aí a gente tem esse tom irônico, e às vezes numa reunião assim a pessoa dá a facada, sabe? Reuniões agora de fim de ano é bem comum. A pessoa pode ter um transtorno de humor, então na sua frente, assim, com você ela vai ficar emburrada, ela vai ficar muito mal, mas aí sai daquele contexto que precisa sociabilizar e consegue transitar por outros espaços. É muito comum esse tipo de pessoa ter uma persona, e sendo essa persona, ela constrói conforme o ambiente. Gente, eu já vi coisas assim, da pessoa não ser aquilo e tava fingindo ser aquilo para ser incluído. É uma pequenez, né, gente? São pessoas que podem fazer birra, acesso de birra. Elas podem deixar o clima tenso quando o passivo-agressivo começa a agredir bastante. E ninguém, geralmente as pessoas em volta não estão vendo. São pessoas até que têm dificuldade de manter o contato visual. E às vezes, se você for questionar, ela vai falar até que não vai fazer mais, vai pedir desculpa, pode até reconhecer, mas isso dura 2 horas, sabe? Depois começa a fomentar. E aí, gente, não cabe a gente ficar fazendo a manutenção disso, porque a gente fica numa situação que o outro tem prazer em ser hostil com a gente, e a gente fica sempre lutando para ter uma atenção, para ter uma via amorosa. Eu falo uma frase que ninguém acha sentido nela, assim, quando eu boto no Instagram ninguém curte muito, mas eu sempre falo isso. Quando a pessoa está maltratando você de alguma forma, de qualquer forma, inconscientemente essa pessoa simplesmente quer que você vá embora. Ela pode... Tô balançando aqui, gente, o tripé todo. Ela inconscientemente, ela tá toda hora pedindo para você ir embora. Cada ação dessa é para você ir embora dessa casa, dessa família. Ela quer que você vá embora. Ela pode dizer que precisa de você, aquelas mães, né, mais engolfadoras e tal, mas no inconsciente ela tá pedindo para você ir embora. Eu sempre falo isso e é verdade. Então, a gente não pode se responsabilizar totalmente pelos machucados do outro. Isso não nos cabe. Não nos cabe. Gente, eu tô perdida na hora aqui. Deixa eu ver. Acho que eu tô... Não, tem 30 minutos ainda. Então, esse lugar que nos machuca, às vezes um grupo inteiro... O que vai acontecendo quando essa energia mais empata? A gente vai se escondendo, a gente vai maquiando, a gente vai contornando, a gente vai falando que o peixe assado é melhor e a gente faz um super peixe frito. Enfim, o desgaste energético que a gente sente para estar em contato com essas pessoas é muito grande. É muito grande o lugar energético, assim, o desgaste energético. Porque a gente vai calculando, a gente começa a pensar, a gente começa a falar assim, nossa...
Eu comprei um conjunto de copos na internet. Olha só como é que é essa situação. Você comprou um conjunto de copos na internet. Aí o copo, quando você chegou em casa, o copo era pequeno, né? Cara, se você tá numa família desafiadora, é muito capaz de você sair correndo comprando o kit de copo que a tua mãe pediu, certinho, pra não levar uma rabuda. Vocês estão vendo a situação? Pra não levar uma rabuda, sabe? Assim, eu falo esses termos pra gente desconstruir um pouquinho. Pra não levar uma... É todo um cálculo que quando a gente tá na frente amorosa, pessoas que nos respeitam, isso não existe. Isso não existe. Não é que o outro atenda às suas necessidades, mas o outro compreende que você tem coisas diferentes para trabalhar, sabe? Então, como contornar? A gente tem que observar duas coisas, a meu ver. Se o vínculo está muito indigno, ou seja, o grupo todo é assim, todo mundo é passivo-agressivo, tem situações de maltrato. Eu convido, quem tem dúvida, gente, quem tem dúvida do que é, se é, vai... tem no meu outro Instagram. Agora eu tô com 2 Instagram. Tem no Terapeuta Bruna lá uma listinha de violência psicológica. Isso é importante de você não decorar, mas você conseguir ver nome a nome o que estão fazendo com você ou como você se sente. E depois eu recomendo que vocês vejam também uma listinha sobre assédio moral. Quando a gente digita assédio moral no Google, geralmente vem trabalho, porque o trabalho é uma grande fonte de assédio moral. Mas também tem esse comportamento na família. E se você não puder se livrar desse comportamento, se você está fazendo contato mínimo com essas pessoas, então primeiro assim, ver esse grupo, vou repetir, primeiro ver o grupo e ver se dá para você sair. Se ficar muito difícil, você tem duas coisas: fazer o contato mais mínimo e... não vai falar das suas experiências, das suas dores, você vai dar suprimento para essas pessoas. E aí é um processo de evitação que a gente começa a evitar tudo, porque a pessoa passiva-agressiva, ela observa tudo. Se você está tomando água de coco, ela pode ser agressiva passiva. Então não tem, tipo assim, onde eu vou fugir? Claro que a gente sabe as dores da outra pessoa, geralmente a gente convive há muito tempo, a gente já sabe, como eu dei o exemplo do copo, que aquele copo vai angustiar, mas nem sempre dá pra gente fazer assim. Então, é isso. E o contorno dentro da mesa. Eu vou soltar o Lolo, seja o que o Deus quiser. Que ela tá muito agitada, que ela não é muito fã de colo, mas ela vai lá no floco. Bom, o que acontece? Quando a gente tá numa mesa, sabe? E a pessoa, aí você sentou, aí você passou num concurso. Aí você tá conversando com a sua prima que você tem afeição e fala, aí a sua prima, como é que tá lá Osasco? Aí você vai falar assim, tá muito legal, tô fazendo um trabalho legal. É muito bom, as pessoas são boas. Aí a outra passiva-agressiva tá lá olhando. Aí você tá na mesa, aí ela começa, nossa, eu fui em Osasco, é um lugar tão horroroso. Gente, eu não tô falando por mal não, tá? Pelo amor de Deus, eu tô dando um exemplo, sabe? Porque esse tipo de pessoa vai falar assim, sei lá, Leblon é horroroso, tudo é horrível. Aí ela escutou aquilo, ficou um tempo, reverberou. E ela meia hora depois, 1 hora depois, 2 dias depois, um mês depois, ela vai... Então, lá em Osasco é tão horrível, né? Eu fui num lugar, aí é o lugar que a pessoa trabalha, sabe? Que a pessoa tá fazendo um trabalho legal. Eu fui num lugar e, sabe, é tão desafiador, eu não gostei, as ruas mal conservadas, sabe? Ela dá um desvalor muito grande. Se você estiver numa mesa e a pessoa, você tá conversando com a outra, e a pessoa fala de Osasco, aí a outra fala, é muito ruim, assim. Aí você fala assim, passa o repolho. Não entra na energia. Mas isso precisa de um trabalho interno de uma organização que eu acho que quem vem de lado disfuncional às vezes não consegue ainda dar a resposta. Então a maneira de se proteger é sempre desfocar esse assunto. Mas às vezes essa desfocação a gente não consegue fazer tanto desfocação, será que existe? Essa virtude do foco,
essa orientação para focar em outra coisa é muito difícil, porque muitas vezes a gente tem a insegurança interna. A gente já tem questões ali que a gente ainda esperava que aquela pessoa não fizesse assim, a gente esperava que aquela pessoa não fosse violenta. Isso pode acontecer, gente, em um mês de trabalho e a pessoa disfarçando ali que é sua amiga, sua colega super legal de trabalho, sabe? Então são terrenos assim mais sombrios da gente viver. Então o que eu acho que tem que fazer? Tipo, falou algum ataque, passa o repolho, tá? Mas a gente tem que caminhar para relações melhores, tá? Então, se você está num emprego desafiador, buscar sair, se estiver muito difícil, começa qualquer processo terapêutico, qualquer, o que você conseguir. Gente, eu comecei há 20 anos atrás com 10 reais, sabe? Tipo assim. Eu fui atendida no SPA da PUC, sabe? Depois eu consegui pedir para ser atendida pro pessoal do mestrado. Olha a minha história. Eu comecei, eu nunca falei isso, né? Eu comecei a ser atendida, eu tinha 22 anos, o SPA da PUC, eu pagava 10 reais. Pra mim, na época, pagar 10 reais era dinheiro pra caramba. Então, eu pagava 10 reais. Depois, eu consegui pra ser... Aí, o que acontecia na SPA da PUC? Dava 6 meses, aí trocava de psicóloga, das estagiárias. Aí, eu consegui ser atendida por uma moça da TCC maravilhosa, que ela fazia mestrado. Então, eu era usada na pesquisa. Usada não, mas né, era uma troca. Aí, eu consegui ficar mais um tempo. Depois eu fui para uma psicóloga que me atendeu de graça um tempo e depois a gente começou o simbólico. Aí depois eu comecei a fazer pelo plano de saúde, mas tipo assim, depois eu conto para vocês o enredo do plano de saúde. Depois eu conto, foi uma saga ali para acertar. Depois eu comecei a fazer minhas formações, que também me ajudaram, né? A terapia corporal, psicomotricidade, o Theta Healing, outras formações que eu tive, a sistêmica. Então eu comecei a fazer. E eu fazia um trabalho pessoal intenso. De 2010 a 2016, eu pegava todos os livros de desenvolvimento pessoal. Voltei. E aí eu fui pegando esses livros e eu me debruçava sobre esses livros fazendo exercício. Então, eu fazia as questões de pensamento, fazia exercícios sobre a criança interior. Beleza, não tinha uma ação tão afetiva, porque no meu caso, como o de vocês também, acredito, eu precisava... deixa eu pegar a Lulu de novo. Para, Flor. No meu caso, eu precisava... Peraí, eu tô chegando, gente. Peraí que eu tô pegando a Lulu. No meu caso, eu precisava trabalhar os traumas. E os traumas que estão em recalque, eles não abrem assim. A gente tem flash, a gente tem aquelas frases que marcaram a gente, mas eles não abrem assim. Então, depois que eu consegui trabalhar, e a terapia corporal é muito legal, mas assim, gente, a psicologia tradicional, um bom terapeuta consegue contornar, tá? Se for analista, melhor. Então, é assim que a gente começa, tá? É assim. Tá, meus lindos? Deixa eu ver o Beto, acho que é Beto Bitânia, falou que não consegue esse contato mínimo. Realmente é muito difícil, só contato zero. Eu super concordo. Como contornar esse clima desagradável? Não tem como contornar. Você vai, tipo, né, saindo, não respondendo. Vai para as pessoas que você tem mais afinidade. Quando você falar com aquela pessoa, fala só os pontos de interseção. Ou seja, se ela gosta muito de praia, você fala de praia. Se ela gosta de geografia, você fala de geografia. Mas sempre vai ter um negocinho, que eles são muito hábeis. Tá? Então, é isso. Gente, muito obrigada aí pela paciência, com o Floquinho também. Com o Floquinho não, com a Luluzinha. E eu vou deixar a live lá no YouTube, tá? Que bom, a gente no Ignovo, a gente teve 6, 7 pessoas. Tá ótimo, gente. Ficou super contente. Então, vou encerrar. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida disso aqui, me manda depois que eu vou respondendo no Stories, tá bom? Então, um super beijo. Tchau. Agora eu preciso encerrar, né? Isso.